Vamos fazer contato agora com a economista do Diese, Renata Belzunces. Bom dia, Renata. Oi, Glauco, bom dia mais uma vez aqui, cedinho. É isso aí, aqui a gente tem que acordar cedo, não tem jeito, não tem escapatória, Renata. E ontem o Diese divulgou uma nota a respeito da Embraer, né, que teve aí a compra, a fusão, que na verdade era uma compra, né, frustrada por parte da Boeing. O título da nota técnica é A Embraer continua nossa e agora. A gente sabe que durante os últimos 2 anos a companhia praticamente foi preparada para venda, não houve ali qualquer tipo de elaboração de projetos futuros, sejam imediatos, curto prazo ou médio e longo prazo. E fica justamente essa pergunta que eu vou repassar para você, Renata. A partir de agora, quais são os próximos passos ou quais deveriam ser os próximos passos da Embraer? Pois é, e agora? O bom problema, Glauco, é que a Embraer ela continua nossa. E ainda é preciso fazer algumas ressalvas no que significa esse ser nossa. É uma boa notícia que a gente possa ainda ter a companhia na condição anterior dela ter sido vendida para a Boeing, mas agora a gente também tem um bom problema, que é dar um futuro para ela e para ela sobreviver num longo prazo, e não apenas um respiro de curto prazo. O negócio ele foi desfeito na última semana de abril. Havia um contrato entre as duas companhias. Esse contrato ele terminaria nessa data e em maio já deveria, segundo esse contrato, as companhias estarem, a Embraer estar cindida e a parte que é vendida para a Boeing, teria sido vendida para a Boeing, já seria completamente separada. Uma nova companhia chegou a ser criada, o nome dela era Iaboram. Essa companhia ela existiu durante algum período, inclusive celebrou o acordo coletivo entre os trabalhadores e os sindicatos. Ela teve uma vida curta, que foi o período de duração desse contrato. Quando esse negócio foi desfeito, a gente teve duas sensações imediatas, que foi um alívio. Que bom que esse negócio que a gente avaliava que não seria benéfico não foi à frente. Por outro lado, agora a gente precisa aterrissar essa companhia que passou 2 anos sendo preparada para a venda, que entrou num outro patamar, de novo, reentrou no mercado num outro patamar, que não é o mesmo que ela tinha há 2 anos atrás, numa condição completamente adversa frente à pandemia, que tem os setores como os da Embraer, dos mais atingidos, né? Todas as aeronaves no mundo inteiro estão em solo. Ninguém está comprando aeronaves nesse momento, né? Então a gente tem esse desafio aí de levar adiante o futuro da companhia e disputar os rumos desse futuro, né? A gente não acha que ela deve ser mantida da mesma maneira como ela estava sendo mantida, que ela deve ter uma reorientação, mas é isso. Que bom que ela continua aqui para que a gente possa pelo menos disputar a reorientação dela, né? Caso contrário, a gente não teria nem esse passo para dar. E seria importante também que houvesse, primeiro, uma política industrial no Brasil, e justamente para que a Embraer pudesse se integrar a essa política, já que se trata de uma companhia aí que desenvolve tecnologia de ponta. O Brasil inteiro poderia ganhar aí com um incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico por meio dessa integração aí de diretrizes, digamos, da empresa também com uma eventual política industrial desenvolvida pelo governo, Renata. Glauco, excelente essa sua pergunta. Esse é o nó górdio que a gente tem para desfazer com relação à Embraer. Com o que a gente acha que seria interessante para esse futuro, já que ela permanece aqui. A Embraer, ela é a cabeça de um corpo vamos dizer que esse corpo seria todo um setor aeronáutico, né? E ela seria a cabeça porque ela é a integradora, ela integraria as diversas partes desse conjunto, de uma cadeia de fornecimentos, vamos dizer assim. Essa cadeia de fornecimento da Embraer, ela foi sendo desnacionalizada ao longo dos anos. A Embraer deu preferência para fazer as suas compras ao redor do mundo, ao invés de, através da sua capacidade e da sua óbvia localização de ser a verticalização, de ser a cabeça desse corpo, ela incentivar
que no Brasil houvesse fornecedores, qualificar fornecedores aqui no Brasil para suprir as necessidades dela. Esse é um assunto que não é novidade. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, muito se discutiu sobre isso, mas pouco se levou à frente, pouco andou. Inclusive porque a própria companhia sempre teve uma política adversa a isso. Então, a Embraer continuar nossa, é possível que ela precise de recursos do governo, em primeiro lugar, em que pese ela negar até esse momento. Ao mesmo tempo que ela nega a necessidade de recursos, 2 PDVs já foram abertos na companhia, programas de demissões voluntárias. A Embraer está incentivando a saída de funcionários da empresa. No processo de fusão, no processo de venda, ela teria já feito muitas demissões, porque a separação implicou que muitos trabalhadores saíssem de São José dos Campos e fossem destinados para as outras plantas da unidade, e os trabalhadores que não toparam fazer isso, esses trabalhadores, eles foram, boa parte, desligados da companhia. E agora a gente também tem a preocupação com os que toparam fazer isso, né? Porque agora nessa nova junção, nessa nova reorganização que ela tem que fazer e ela está fazendo, que é de voltar a ser uma empresa com a sinergia entre todos os seus segmentos, defesa, comercial e aviação executiva, esses trabalhadores, eles voltarão para as unidades de origem ou eles ficarão sobressalentes nas unidades para onde eles foram destinados? Então, ao mesmo tempo que ela diz, nós não precisamos de apoio, ela tomou 300 milhões de dólares, né, no mercado, num pool de empréstimos feito por bancos privados. Esses arranjos estão acontecendo. Quer dizer, é um discurso contraditório, existe aí essa declaração de autonomia econômico-financeira, mas ao mesmo tempo a companhia recorre a empréstimos e também faz PDV. Quando a gente vê PDV numa empresa que nem a Embraer, Renata, a gente sempre chama atenção para a questão do capital humano, né? Porque na verdade são os funcionários o grande ativo de uma companhia que nem a Embraer, que desenvolve pesquisa, que desenvolve tecnologia, e sem esse ativo, digamos assim, a companhia perde muito, vai ser muito mais difícil recuperar investimentos, recuperar qualquer tipo de planejamento para um futuro próximo, ainda mais num setor que é tão dinâmico como o aeronáutico. Olha, a experiência dos trabalhadores, ela diz o seguinte, que os PDVs são seguidos de demissão. Essa é a experiência que a gente tem na vida concreta. O PDV, inclusive, foi um PDV muito ruim. O PDV, normalmente as empresas fornecem incentivos para os trabalhadores saírem. Esses incentivos da Embraer foram muito diminutos, Ele correspondia basicamente a 10% de um salário para cada ano trabalhado. Então, se você tivesse 10 anos de trabalho na empresa, você conseguiria um salário a mais. Ele não era um PDV nada atrativo. A gente tem relatos, então, de que o PDV ele foi muito, vamos dizer assim, assintoso, né? Houve pressão para que os trabalhadores que ela gostaria de retirar da empresa saísse. Essa pressão era uma pressão velada, ela é uma pressão do tipo, olha, é melhor você sair agora do que correr o risco de daqui à frente você sair sem nada. Isso é pouco, mas você pode ficar pior. A situação na pandemia com relação ao mercado de trabalho, vocês têm acompanhado aí direto aí com o Fausto, trazendo as informações. A gente sabe que ela é muito complicada demais. Seguindo a lógica do nosso empirismo, de que ao um PDV vem as emissões, a Embraer ela tem uma prática também de realizar grandes emissões. Em 2009, ela realizou a demissão de 4.200 trabalhadores, de uma tacada só no mês de janeiro. Então, é claro que isso está causando uma extrema insegurança, essa insegurança já vinha durante todo o processo, né? E ela não para, não tem sossego, não tem paz para que os trabalhadores dessa companhia trabalhem e vejam o dia seguinte de uma maneira mais estável. Com relação também ao que você tocou, eu acho muito importante, você tocou num ponto que é o seguinte, esse discurso de que agora está tudo bem,
E você começou a falar um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu acredito, Glauco, que se a gente tivesse mais seriedade no trato das empresas, principalmente aquelas que são mais estratégicas, isso seria motivo de um grande escândalo nacional e internacional. No ano de 2017, no final dele, em dezembro, quando a Boeing começa a fazer as suas ofertas e começa isso vir a público, a direção da Embraer veio para a sociedade e disse que se ela não fosse vendida, né, ela chamava de fusão, lembrando que a gente tem discutido ao longo desse período que fazer parcerias, fazer acordos, desde que sejam benéficos, é muito bom, não há nada em contrário, não deve haver uma trava nisso, mas o que estava colocado era uma venda. E que se essa venda ela não ocorresse, o futuro da companhia estava destinado a ser muito curto, a ter uma vida muito curta. Imediatamente, quando o negócio é desfeito, o próprio presidente da companhia, e isso na nossa nota técnica que está no site, a gente indica o link para que as pessoas possam ver, ele indica imediatamente que a companhia está brilhante pela e apostamos nesse futuro brilhante. Mas existe um problema aí. Existe um problema. Como é que em 2 anos ela era uma companhia praticamente à beira de ser extinta e depois de 2 anos em que um negócio desejado pela direção da companhia não ocorre, essa companhia está em ótima posição. Aonde é que está o erro aí? Aonde é que está a má avaliação? Era lá atrás ou é agora? Infelizmente, nós apostamos no seguinte, de que a companhia ela erra agora e erra atrás. Ela errou atrás quando disse que só haveria futuro se fosse vendida, e ela erra agora ao dizer que está tudo bem e que ela não precisa de ajuda, porque todas as atitudes que ela vem tomando dizem exatamente o contrário. Será que essa direção da Embraer não deve, inclusive, ser tratada com mais seriedade do ponto de vista empresarial mesmo, de sofrer a investigação e de dizer, olha, como é que vocês estão atuando aqui? Vocês não podem tratar a Embraer como se fosse uma startup que ela ganha valor de mercado e você vende. Né? A Embraer não é uma startup, há muito tempo. Ela não nasceu startup, não nasceu pequenininha e cresceu, ela já nasceu grande e cresceu ao longo de anos. Lembrando que agora, dia 19 de agosto, ela faz 51 anos. Nós estamos no mês de aniversário da Embraer. Que é uma companhia estratégica, sem dúvida alguma. Renata, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Obrigada a todo mundo que nos ouve e até a próxima. Até. Conversamos aqui com a economista do Diese, Renata Belzuncis.